Olá, nós somos alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. Essa disciplina é de execução da gestão pública do professor Abimael de Jesus Barros Costa. Neste trabalho, vamos falar das despesas com urbanização dos anos de 2017 a 2021 no Distrito Federal. Essas informações elas foram retiradas do SICONFI, Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. O nosso grupo é constituído por Ana Clara, Kessia, Catarina e Sara. Olá, meu nome é Kessia. Eu vou apresentar inicialmente essa parte do orçamento público e suas definições. Quando estudamos a história do orçamento público, é necessário voltarmos para a época em que o Estado era executado pelos reis e os imperadores. Não existia essa diferença entre as finanças do governo e as finanças particulares do soberano. E foi justamente com esse crescimento do Estado que se tornou imprescindível essa nova visão sobre as receitas e as despesas. E foi dessa forma que o orçamento público se tornou essa ferramenta necessária para as instituições do governo e também para todos os outros segmentos da sociedade. Devido à sua extrema importância para a economia, atualmente no Brasil, as diretrizes e as leis sobre o orçamento público elas vêm sendo aprimoradas. E isso se dá, em função dessa grande responsabilidade do gasto do Estado para essa alocação de recursos necessários para o desenvolvimento do país, que é essa constante busca da estabilidade econômica. Mas, historicamente falando, o desenvolvimento do orçamento público ele foi extremamente positivo para o avanço da democracia em si, que ele foi uma ferramenta, um instrumento, que serviu para reduzir essas despesas e diminuir essa carga tributária, além de deixar mais evidente para a sociedade as responsabilidades dos governantes em si. Bem, o problema seria o grande desafio que a administração pública tem em promover o interesse público da melhor forma possível com os recursos, para que essas demandas sociais elas sejam atendidas de uma forma satisfatória. Consequentemente, assim, os municípios, os estados e o distrito poderiam crescer economicamente de forma que os recursos sejam suficientes, não apenas para se resolver os problemas, mas também para que eles se tornem destinados à oportunidade e a projetos sociais, programas sociais. O orçamento público, ele, tanto numa esfera estadual, municipal ou federal, ela não se restringe apenas a cumprir o arcabouço legal e constitucional dele, mas também uma ferramenta capaz de contemplar e atender todo esse interesse da população. Temos como objetivo específico a análise do orçamento público, no que tange a questão urbana, que é o nosso tema principal, e tendo como referência o Distrito Federal nos anos de 2017 a 2021. Como justificativa, é importante compreender esse funcionamento da máquina pública, da administração pública, principalmente no que diz o seu planejamento econômico e financeiro. E pode ser também uma das melhores maneiras para verificar e se entender como se executam essas políticas públicas, bem como são as suas limitações e possibilidades existentes em cada uma das suas áreas. Bem, sobre a questão de conceito, o nosso estudo de caso utilizou de autores que vêm por definir o que é o orçamento público e principalmente definir ele principalmente como um planejamento legal que tem como antecipar a receita e fixar a despesa que há de ser executado pelo governo num determinado prazo. Numa questão econômica, é possível colocar que o orçamento ele é precisamente um quadro orgânico da economia pública. E uma questão indo para o lado financeiro, o orçamento ele seria um planejamento aplicado de recursos esperados em programas de custeio, E no aspecto financeiro, o orçamento é um planejamento de aplicação de recursos esperados, sejam em programas de custeio, investimentos, inversões, isso tudo durante todo esse período. Nós utilizamos inicialmente dados e bibliográficos de autores que são especialistas no assunto para a formação
da base dessa pesquisa. Nós também usamos também a base de dados do Power BI, a ferramenta Power BI, para adquirir as informações sobre o orçamento urbano do Distrito Federal nos anos de 2017 a 2021. Bom, de acordo com informações do Portal da Transparência, a despesa pública ela tem 3 estágios: o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho é a etapa que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço for concluído. Ou seja, essa é a fase em que a obrigação é criada, a obrigação de pagamento da despesa é criada pelo governo. A outra etapa é a liquidação. É quando se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou. É quando se confere o bem, se o bem foi entregue corretamente, ou a etapa, por exemplo, de uma obra foi concluída. Essa etapa, ela envolve verificação e conferência. Se tudo tiver ocorrido de forma correta, com as fases anteriores, né, que é o empenho e a liquidação, vem a terceira etapa, que é o pagamento, repassando o valor ao vendedor ou ao prestador de serviço. Existe também os restos a pagar não processados, que são as despesas que elas já foram empenhadas, mas não foram liquidadas, ou estão em processo de liquidação. E restos a pagar processados significa que a despesa foi empenhada, liquidada, mas ainda não foi paga. Olá, boa noite. Eu vou falar agora um pouco sobre os gráficos que a gente fez no Power BI. Eu vou só estar passando aqui para o Power BI, só um minuto. Então, aqui a gente, utilizando a ferramenta Power BI, fizemos uns gráficos conforme os dados que foram coletados no site disponibilizado pelo professor, e a gente fez do ano de 2017 até o ano de 2021. Aqui no ano de 2017, a gente dividiu em despesas empenhadas, despesas liquidadas, despesas pagas, inscrição de restos a pagar não processados e inscrição de restos a pagar processados. Como a gente pode perceber, no ano de 2017, tiveram de despesas empenhadas 1,7 bilhões. Como despesas liquidadas tiveram 1,5 bilhões, despesas pagas 1,4 bilhões, restos a pagar não processados 159 milhões, e de restos a pagar processados foram 96 milhões. Já no ano de 2018, a gente teve um aumento nas despesas empenhadas, o valor passou para 181,8 bilhões, despesas liquidadas 1,74 bilhões, despesas pagas foram 1,6 bilhões, aproximadamente. De restos a pagar não processados foi 127 milhões. E restos a pagar processados, 108. Já no ano de 2019, nós tivemos 1,67 bilhões, aproximadamente. De despesas liquidadas, 1,48 bilhões. De despesas pagas, 1,42 bilhões, restos a pagar não processados, 0,19 bilhões, ou 186 milhões, e de restos a pagar processados, 51,69. Em 2020, tivemos de despesas empenhadas 1,74 bilhões, de despesas liquidadas 1,55 bilhões, de despesas pagas, tivemos 1,5 bilhões. De restos a pagar não processados, 194 milhões. E de restos a pagar processados, 21 milhões. E para finalizar a nossa análise por ano, tivemos o ano de 2021, que as despesas empenhadas foram de 1,9 bilhões. Despesas liquidadas, 1,61 bilhões, de despesas pagas 1,6 bilhões, de restos a pagar não processados 283 milhões,
e de restos a pagar processados, 19 milhões. Agora a gente vai fazer uma análise mais de cada um dessas ações, dessas despesas que foram efetuadas nos anos. Aqui nós temos uma análise apenas das despesas empenhadas, que, como pode perceber, elas foram conforme os anos crescendo. Aqui em 2017, aqui 2018, 2019, 20 e 21. Então, elas sempre foram crescendo, ou seja, o valor que foi investido em urbanismo foi aumentando. Já nas despesas liquidadas, a gente pode perceber que aconteceu aqui em 2017, estava ok. Em 2018, ela aumentou. Em 2019, ela voltou a descer. Em 2020, ficou em 1,5. E agora, em 2021, voltou a crescer. Em despesas pagas, a gente pode perceber que tem essa variaçãozinha aqui, mas sempre se mantendo mais ou menos e bem proporcional às despesas liquidadas. Os não processados, a gente pode perceber aqui também que eles tiveram um aumento bem grande. E a gente tem que pensar um pouco também na questão da pandemia. Porque como foram não processados, né, e não processados seria, em tese, ter o orçamento, mas não ter o pagamento, não ter a finalização do bem, do serviço. Então, isso pode ser reflexo da pandemia também. E os processados, assim como também reflexo da pandemia, a gente pode ter não conseguido finalizar, e sem finalizar os bens e os serviços, não acontece pagamento. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui voltar para o PowerPoint. Voltando agora aqui para o PowerPoint, a gente fez algumas considerações finais, e a gente, para fazer essas considerações finais, a gente fez com base em cada grupo e analisando a cada ano. Aqui nas despesas, a gente pode perceber que as despesas empenhadas voltadas para o urbanismo vão aumentando. Então, isso é, em teoria, bom, porque está se investindo mais, o orçamento está tendo um orçamento maior e se permitindo ter um orçamento maior para investir mais em urbanismo. Em relação às despesas liquidadas, a gente pode perceber que as despesas liquidadas, o crescimento das despesas liquidadas não é diretamente proporcional ao crescimento das despesas empenhadas, como é o caso aqui que temos de 2019, onde mesmo as despesas empenhadas aumentando, as liquidadas não continuaram isso. Isso pode, querer falar que os trabalhos, as obras envolvendo urbanismo nesse período de 2019 talvez não tenham sido entregues. Então, é uma consideração a se fazer em relação ao ano de 2019. Em relação às despesas pagas, a gente pode perceber que as despesas pagas acompanham as despesas liquidadas, ou seja, elas são diretamente proporcionais. E o que faz sentido, já que as despesas pagas são a terceira fase. Então, obviamente, se na despesa liquidada houve essa variação, nas despesas pagas também vai ter essa variação. Agora, em relação aos restos a pagar não processados, a gente pode perceber que os não processados, depois de 2018, tiveram um crescimento considerável, o que indica que as realizações de bens e serviços com o decorrer dos anos talvez não tenham sido entregues durante o exercício. E assim como eu já havia falado, a gente tem que perceber bastante essa questão da pandemia. A gente começou a ter a pandemia em 2020. E, como vimos na parte de conceitos, os restos a pagar não processados são aqueles que estão inscritos, que em teoria vão ser finalizados, mas que não conseguiram ser apresentados e que não tiveram algum impacto o suficiente para serem colocados nesse exercício de aqui 2019, 2020 ou 2021. Então, pela pandemia, a gente pode perceber que talvez esse tenha sido um dos motivos que aumentou bem consideravelmente de 2020 para 2021. E os restos a pagar processados, que a gente verifica que tem a diminuição dos restos a pagar processados, o que pode indicar que, no caso do urbanismo, os trabalhos ou foram entregues durante o exercício ou nem foram inicializados. Então,
entra aqui novamente a questão da pandemia. Como os restos a pagar processados também dependem das feituras, das realizações feitas durante o exercício, e se elas são consideradas relevantes para serem colocadas ou não no balanço daquele ano, a gente pode pensar que, por não ter tido tantas obras, o movimento não ter sido significativo em 2020, a gente não tem um resto a pagar processado tão grande, assim como em 2021 a gente pode utilizar do mesmo raciocínio. Agora, um pouco das referências, da onde a gente tirou as nossas informações. E é isso, essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado e obrigada, boa noite.